Olá, dando continuidade ao nosso livro, Epístolas Paulinas, do Tiago Pires, com o subtítulo Doutrinas Fundamentais para a Fé Cristã. Hoje nós vamos entrar no segundo módulo, na segunda unidade, e nós vamos falar hoje sobre as cartas da prisão. Nós falamos anteriormente sobre a vida de Paulo, quem era Paulo, quais foram os legados de Paulo, as viagens de Paulo, e também falamos sobre as cartas de Romanos e Gálatas. Então, sendo a carta aos Gálatas escrita aí por volta do ano 49 e a carta aos Romanos aí por volta do ano 56, 57, 58. Essas datas nem sempre são precisas, Às vezes você vai encontrar algum autor, algum comentarista vai dizer uma data que não vai bater com essa data, mas essas datas realmente elas não têm como ser cravadas, Então vai sempre haver uma diferença de um comentarista para o outro, mas em torno aí do ano 49, as cartas de Paulo são escritas aí a começar do ano 49 depois de Cristo e se estende aí como até o ano 64 aproximadamente, Então hoje nós vamos falar sobre as cartas da prisão. E aqui é interessante porque essas cartas elas foram escritas por Paulo quando ele estava na prisão ali em Roma, uma prisão de aproximadamente 2 anos, e ele também estava numa prisão domiciliar. Então ele pôde alugar ali uma casa por aproximadamente 2 anos até que seu processo corresse e fosse transitado em julgado. Então Paulo, estando preso fisicamente, mas espiritualmente estava livre. E aí ele escreveu 4 cartas, que nós vamos aqui falar sobre elas, e sendo que a primeira delas será Éfeso, a segunda será Filipenses, Colossenses e Filemon. Então são 3 cartas às igrejas e Filemon é uma carta pessoal, uma carta que vai ser direcionada a uma pessoa. E a carta aos Filipenses ela tem uma característica muito importante, que é uma igreja que trouxe muita alegria a Paulo. Inclusive, dentro da carta aos Filipenses, é mencionado aproximadamente 16 vezes a palavra alegrai. Alegria, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, há uma alegria muito grande de Paulo com esta igreja que abraçou o ministério de Paulo. E Paulo se sente muito honrado, muito abraçado por esta igreja. E aqui ele vai contar as experiências que ele teve nessa igreja, uma experiência que quando ele estava, por exemplo, ali na região da Ásia Menor, e ele queria fazer ali na região da Panfilha um evangelismo, mas numa cidade ali da Ásia Menor chamada Troade, Paulo teve uma visão de um varão que dizia: atravessa e ajuda-nos. E Paulo entendeu a mensagem. Então Paulo aborta essa operação que ele faria nessa outra região ali da Panfilha, na região ali da Galácia, da Acaia. Então ele vai para a cidade de Filipos, ele vai para a Macedônia. Da região que ele estava até chegar na região da Macedônia era aproximadamente aí 400 quilômetros. E ele viajava com os barcos comerciais da época, com as caravelas, e então eram rotas comerciais. Então ele sai ali da cidade onde ele está e ele vai para a cidade de Filipos. A cidade de Filipos é bem conhecida porque é a cidade da Macedônia que tem o nome de Filipos, em homenagem ao rei Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande, que era um macedônio. Então, o Alexandre o Grande, a história nos conta o quão grande foi, o quão importante foi para que
o evangelho literalmente fosse pregado, porque através de Alexandre o Grande, vocês sabem que ele que introduziu a cultura grega, né, o helenismo, e através de Alexandre o Grande é que todo o Velho Testamento ele foi traduzido para o grego, que era uma língua universal para aquela época. Então, o próprio Paulo, por todas essas viagens que ele faz, essas cartas que ele escreve numa língua chamada grego koiné, ou o grego comum, o grego da massa, né? Não era um grego clássico, era um grego que todos falavam. Então Paulo chega então à cidade de Filipos, e a cidade de Filipos é considerada como a porta, a grande porta aberta para que o cristianismo, né, para que o evangelho fosse pregado por toda Macedônia e também chegando à Europa, porque a Macedônia fica entre a Europa e entre a Ásia Menor. Então, a Filipos é a primeira igreja a ser aberta e que abre portas para a Europa. E aí, depois de Filipos, Paulo vai viajar por dezenas de cidades, vai abrir igreja. Então Filipos fica bem registrado como realmente uma cidade que é importantíssima para a expansão do evangelho. E em Filipos, por exemplo, é uma cidade também, uma cidade muito rica, porque havia em Filipos, na realidade, a extração de ouro. Era uma cidade que produzia ouro. E era também uma cidade que tinha aproximadamente aí 200 mil habitantes e que também ficava numa rota comercial. Então, além do dinheiro, além do ouro, além do comércio forte, além da sua arquitetura, a Filipos também tinha, por exemplo, um tráfego muito grande de culturas diferentes, porque vinha gente da Europa para a Macedônia, da Macedônia ia para a Ásia e passava, era esse corredor aí de pessoas. Então, quando Paulo chega à cidade de Filipos, Paulo então começa a pregar o evangelho. E a palavra vai dizer aqui que logo quando Paulo já chega, Paulo já se apresenta na sinagoga, Paulo procura um lugar para orar, Paulo vai fazer amizade e vê ali alguns crentes, com certeza que já tinha naquele lugar, devido à diáspora, né, ou então aquela fuga geral que houve ali na época de Estevão, já havia crentes em lugares pontuais. Porém, Paulo chega para abrir igreja. E Paulo, então, estabelece a igreja de Filipos. E essa igreja é uma igreja que abraça essa causa, e essa igreja também ela traz muita alegria, porque ela sente muita alegria com a questão da salvação. É uma cidade que ela também é composta por muitos gregos, né, muitos gentios e também judeus, mas ela entende realmente a mensagem que Paulo traz. Porque nós falamos de Paulo, na realidade, como pessoa, mas o importante, e aqui nós estamos fazendo, de certa forma, uma síntese da carta de Paulo, porque para aprofundar nós precisamos estudar cada ponto, qual a teologia, qual a mensagem exclusiva para cada cidade, para cada igreja. E aqui no curso, que é um curso médio, então nós não temos como gastar tanto tempo nesta aula vídeo, né? Então é preciso de fazer aqui uma resenha dos principais pontos. Então o importante é que a gente precisa de entender, a primeira coisa é que a igreja de Filipos, ela é aberta, ou é estabelecida, ou é constituída na segunda viagem de Paulo. Porque na primeira viagem de Paulo, como vocês lembram, e aqui eu vou recapitular para a gente lembrar, Paulo sai na primeira viagem ali da Antioquia da Síria, vai para a ilha de Chipre, passando pela cidade de Salamina e Pafos. De Pafos, Paulo vai para o outro lado ali da região da Galácia, e aí ele vai chegar, por exemplo, numa cidade chamada Perge. De Perge ele vai para a Antioquia da Pisídia, de Antioquia ele vai para a cidade de Icônio, Derbe e Listra. Esta Icônio, Derbe e Listra é a região da Galácia. Quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo está escrevendo para as igrejas dessa região, essa região que fica ali na Galácia.
Então, essa é a primeira viagem de Paulo. Já na segunda viagem de Paulo, Paulo já não vai pelo mar Mediterrâneo ali, cruzando pela ilha de Chipre. Ele vai pela área norte do mar Mediterrâneo, por terra, passando por, inclusive, a cidade onde ele nasceu, que é Tarso. De Tarso ele vai exatamente na cidade de Derbe, Listra, Icônio, só que agora ele vai mais à frente. Então ele vai por essa região agora da Ásia Menor, ele vai chegar a uma região, uma cidade chamada Troade, que era uma cidade portuária, que ficava ali às margens do Mediterrâneo, e de lá ele pega um barco, quando ele tem aquela visão de um varão que estava do lado da Macedônia, dizendo, atravessa e ajuda-nos. Então Paulo, nessa segunda viagem, atravessa para a Macedônia, e a primeira cidade, depois de Hierápolis, é Filipos, a grande cidade. E aí, quando ele chega nessa cidade, ele encontra pessoas que já conheciam o Evangelho e ele estabelece ali igreja. E a igreja estabelecida ali não é a igreja templo ainda, era a igreja formada na casa de pessoas. Porque a palavra eclesia, que é a igreja, que significa assembleia, reunião, então a igreja, muitas das vezes, a gente quando fala igreja, a gente lembra de templo. Nem sempre a igreja teve um templo para ela operar. Era em casa de pessoas, onde reuniam-se 2 ou 3, 4 pessoas, estabelecia ali a igreja. Porque a própria palavra de Deus vai dizer, aonde 2 ou 3 estiver congregado em meu nome, aí eu estarei. Então, se 2 pessoas estão juntas, pregando o evangelho, falando de Deus, com certeza é uma igreja, porque é o corpo de Cristo e Jesus, que é o cabeça, está naquele ambiente. Então, Paulo faz esse trabalho ali com a igreja de Filipos. E quando fala na igreja de Filipos, uma das coisas que a gente precisa de lembrar, essa palavra tem que estar para você, até para você lembrar exatamente sobre Filipos. Falou de Filipos, você vai lembrar da palavra alegria, porque Paulo vai se referir aqui à alegria que a igreja de Filipos transmitia por causa da gratidão por Cristo ter alcançado eles através do evangelho, por meio das palavras de Paulo. Então eles se alegraram muito, mesmo tendo dificuldades, tendo batalhas. Por exemplo, a questão que Paulo vai enfrentar na igreja de Filipos, como em todas as igrejas, quase que uma rotina e não vai mudar, é a questão dos judaizantes. Então, tanto os judaizantes que confrontava Paulo, né, trazendo dificuldade para que o evangelho fosse pregado, em razão da divergência que tinha o judaísmo com o cristianismo, porque o judaísmo, de certa forma, como uma religião legalista, baseada na lei, baseada naquilo que faz, baseada nas obras. E aí vem um confronto, que é o evangelho que Paulo prega, que é o evangelho da graça, onde simplesmente você precisa crer no Senhor Jesus e na sua morte, aceitá-lo como único e suficiente Salvador para ser salvo. E daí há umas controvérsias, né, que os judaizantes eles colocam alguns adendos para que você seja salvo. Primeiro, que você precisa cumprir os rituais da lei daquela época. Segundo, que você precisa ser circuncidado. E terceiro, você precisa se abster de alimentos para que você não se contamine. Mas em contrapartida, como o próprio Paulo escreve na carta aos Romanos, que na realidade nós somos justificados pela fé. E que agora, a partir da fé em que você crê, você não precisa mais de cumprir rituais. E isso batia de frente. E aí Paulo era inclusive contestado e tido ali como alguém profano, alguém que vinha contra Moisés, contra as leis mosaicas. Então, Filipos é uma igreja a qual Paulo abre, estabelece, e essa igreja é uma igreja que dá muita alegria para Paulo. Na realidade, quando a gente fala de Filipe, por exemplo, também é uma igreja que ajudou a Paulo, sustentou o ministério de Paulo. Era uma igreja que era, como é que eu diria para você, generosa em relação a Paulo. Ela ajudava tanto em questão financeira,
quanto na questão social e também na questão da propagação do Evangelho. Foi uma igreja muito grata ao recebimento da salvação. Então, Paulo fica satisfeito demais com essa igreja. E aquela igreja era uma igreja unida, uma igreja que tinha a mesma visão, que entendeu a mensagem do Evangelho. É uma igreja que Paulo cita com grande prazer, porque ela compreendeu na realidade a missão, que ela compreendeu na realidade o propósito, e ela abraçou a causa. E nós vamos perceber aqui que na vida de Paulo sempre essa igreja estendeu a mão. Essa igreja sempre foi uma igreja acolhedora. E daí Filipos fica para você sempre lembrar como uma igreja que abraçou a causa do Evangelho, a igreja que deu fruto, a igreja que realmente fez a diferença. E aí, partindo para a outra carta, que é a carta da prisão, e é importante a gente compreender aqui que essas 4 cartas que nós vamos falar, a primeira que nós falamos agora, que é Filipenses, agora nós vamos falar para